A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nos encontramos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de uma vez mais estarmos juntos para estudarmos a Sua Palavra. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Manuel Lameira, ele é de Castanhal do Pará, lá no Pará. Quitéria, ela é de Arapiraca, ali no Vale da Pirucaba, em Alagoas. Márcio Scherer é de Rondonópolis, em Mato Grosso. Miriam Pereira é de São Paulo. José Norélio é de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Maria Claudete Miguel Rufino é de Araranguá. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo dia que estás nos concedendo e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando iluminação, orientação, nos ajudando a entender aquilo que Tu nos estás trazendo através da Tua Palavra, que possamos colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Tu conheces cada um, conheces o coração, a fé. Conceda as bênçãos, Pai, conforme a Tua santa vontade. Pedimos também por aqueles que nos escrevem, Tu conheces os problemas que eles enfrentam. Dê vitórias, Pai. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando esta nova série. Já tivemos 2 estudos no domingo e na segunda-feira e estivemos aqui nesses 2 primeiros dias falando a respeito do trabalho de Paulo ali na região de Éfeso e estivemos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, onde Lucas, que escreveu Atos, relata ali o trabalho de Paulo ali em Éfeso. Paulo, ele esteve lá por algumas ocasiões e em uma delas esteve ali durante 3 anos, dia e noite, trabalhando com os irmãos, orientando e ensinando a vontade de Deus para com cada um. E a igreja de Éfeso, ela cresceu. A igreja, naquela ocasião, não era templos como nós conhecemos hoje, que nós chamamos de igreja. A igreja era nas casas. E cada casa onde aceitava o Senhor Jesus, ali era uma igreja. E ali Paulo visitava esses irmãos, e ali Paulo estudava com eles, orava. E então Paulo, ele, como havia recebido um chamado do Espírito Santo em uma visão que ele teve à noite para ir para a Macedônia, ele então foi para a Macedônia. E depois então Paulo foi preso, levado para Roma, e lá da prisão, Paulo ele escreveu não somente essa carta aos Efésios, mas ele escreveu também a carta aos Colossenses e escreveu também a carta a Filemão. Essas cartas todas foram escritas da prisão em Roma. Imagine, irmãos, a pessoa ser presa por causa da sua fé e mesmo ali na prisão, perdendo a liberdade de poder ir e vir e falar do amor de Jesus, ele ainda se sente encorajado, se sente animado a escrever para os irmãos nos quais ele havia fundado as igrejas. E então, quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, Tíquico era um auxiliar de Paulo. E Paulo então escreve essa carta e pede a Tíquico que leia em voz alta na igreja. Então, como eu disse, a igreja era nas casas. Então, cada casa que Tíquico ia, ele lia essa carta do apóstolo Paulo, e essa carta era para encorajar os cristãos, para que eles não desanimassem. Porque muitas das vezes, irmãos, acontece que
nós recebemos o Evangelho, conhecemos a verdade, aceitamos de bom grado e passamos a nos reunir, congregar e participar das atividades, mas quem sabe com o decorrer do tempo esse primeiro amor começa a esfriar, começa a voltar tudo ao normal. E então os crentes lá de Éfeso estavam passando por esse momento. Muitos queriam abandonar a fé em Jesus e voltar para o judaísmo, porque a maioria dos primeiros cristãos eram judeus conversos ao cristianismo. Paulo, como nós sabemos, ele era judeu e ele, então, quando ia para uma cidade, ele procurava uma sinagoga, porque ali ele se identificava, porque tinham a mesma fé no mesmo Deus, e ele aproveitava e começava a falar de Jesus, o Cristo que havia vindo, morrido, ressuscitado e ido para os céus. Porque muitos desses judeus que estavam espalhados por várias nações do mundo daquela época, não ouviram falar de Jesus. Por quê? Porque naquela época não tinha redes sociais, meios de comunicação rápido como nós temos hoje. Acontece uma coisa aqui, com poucos segundos as pessoas no mundo inteiro já estão sabendo. Naquela época não, era de boca em boca, era de cartas, era viagens longas de navio para chegar a um lugar, não tinha avião para chegar rápido. Então era tudo mais difícil e muitos desses judeus que estavam espalhados não sabiam nem que Jesus havia vindo, que a profecia lá de Isaías havia se cumprido, que uma virgem havia concebido, que Jesus tinha nascido, que ele sofreu, padeceu, morreu pelos pecados. Então muitos desses judeus aceitavam a mensagem de Paulo da salvação em Jesus e deixavam o judaísmo. Mas devido a problemas que acontecem na vida da pessoa, muitos começavam a esfriar na fé e queriam voltar à velha prática do judaísmo. E aí por isso Paulo escreve, então, para que animasse esses cristãos a perseverarem. É o que nós fazemos também. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos e só não tem quem não quer, E nós então usamos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, para animar as pessoas, para exortar, para que permaneçam firmes na fé, para que não se desanimem. Para isso serve a palavra de Deus, porque Deus ele inspirou pessoas para escreverem a sua palavra para que nós soubéssemos de onde nós viemos, o porquê nós estamos aqui, para onde nós estamos indo e o porquê estão acontecendo essas coisas que nós vemos hoje acontecer. É por isso que Deus usou pessoas para escrever a sua palavra, para que nós tenhamos uma direção em nossa vida e saibamos como tudo aconteceu, como começou e como irá terminar. Aqui o apóstolo Paulo, então, ele escreve esta carta aos Efésios, uma carta não muito grande, tem apenas 6 capítulos, e se nós formos ler o livro de Efésios, a carta aos Efésios, de uma só vez, nós poderemos levar aí poucos minutos, quem sabe 20, 30 minutos no máximo, para ler do capítulo 1 até o capítulo 6, essas mensagens que Paulo escreveu. E Paulo, então, quando ele começa a escrever a sua carta aos Efésios, ele, em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Então Paulo aqui, a maioria das cartas que ele escreve, ele inicia dizendo, Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Por que Paulo começava dessa forma as suas cartas? Porque Paulo, ele não foi um discípulo de Jesus. E Jesus, quando aqui esteve, quando terminou seu ministério, que ele estava voltando para os céus, ele então comissionou seus discípulos a serem apóstolos. Eles foram enviados para a Judéia, para Samaria, também para Jerusalém, os confins da terra, para pregar o evangelho. Os apóstolos, aqueles que são enviados, isso quer dizer apóstolo. E Paulo, ele, como não participou, não era desses 12 discípulos de Jesus, ele recebe o chamado diretamente de Jesus quando estava indo para Damasco perseguir os cristãos.
E ali ele se converte. Vocês conhecem a história, está registrado no livro de Atos, a conversão de Saulo. E então ele é chamado diretamente por Jesus Cristo para ser um apóstolo. E muitos dos discípulos de Jesus, que conviveram com Jesus, não aceitavam o ministério de Paulo. Por quê? Porque ele não fez parte daqueles 12. E primeiro porque ele era um perseguidor da igreja. E aí Paulo se identifica: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, chamado pela vontade de Deus. Então, irmãos, todos aqueles que ouvem o chamado de Deus e que aceitam a Jesus em suas vidas, esses são enviados como apóstolos para pregar o evangelho, para levar as boas novas às pessoas. E Paulo, então, ele estava também exatamente fazendo o que Deus havia determinado. Aqui em Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo, ele diz: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Aqui, Paulo, ele está dando aqui uma bênção introdutória para os Efésios. Lembrando que essa carta era para ser lida em voz alta na igreja. E a igreja era nas casas onde havia os cristãos conversos. Então, cada casa que o Tíquico, que havia recebido essa carta, ia, Tíquico era um colaborador direto de Paulo, que fundou as igrejas ali na Ásia, e especialmente em Éfeso. E então Tíquico, ele lia essa carta em voz alta. E Paulo se apresentando, Paulo dando a sua bênção introdutória e também fazendo uma oração para que os crentes recebessem a sabedoria que está centralizada em Cristo. Ele diz aqui a partir do verso 15 do capítulo 1: desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo. Então Paulo, por onde ele passava, fundava suas igrejas e ele orava por essas pessoas. E aqui ele está orando pelos Efésios, para que eles pudessem ser fortalecidos espiritualmente e recebessem a sabedoria. E nós precisamos também, irmãos, estar orando, não somente por nós, mas por aqueles novos conversos. Precisamos estar orando pela nossa família, precisamos estar orando pelos nossos amigos, todos aqueles que conhecem a Jesus, para que sejam fortalecidos espiritualmente e recebam a sabedoria que vem do alto. Se nós, irmãos, deixarmos de orar, se nós deixarmos de estudar a Bíblia, nós vamos esfriar espiritualmente, não vamos sentir mais prazer em ouvir a palavra de Deus e também nem de participar de nada que é feito em favor do evangelismo. Mas para que isso não aconteça conosco, nós precisamos buscar a Deus sempre em oração e também estudando a Bíblia. Nós vamos então, durante estas próximas semanas, estar trazendo essa carta de Paulo aos Efésios e tentando explicar a cada um de vocês o que foi que estava acontecendo com os Efésios e que Paulo estava animando através desta carta. Que Deus nos abençoe, e queremos lembrar a todos que Paulo, ele deixa um conselho para todos nós: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.